Bom, o que a gente vai ver? Currículo, tá? O pessoal que estava aí fervoroso, querendo ver currículo, vai ver que não tem nada de tão complicado. É super fácil, gente, bem tranquilo esse conteúdo aqui. E a gente vai bater direto aí em cima das obras, tá? Um resumo legal, essas anotações para sua prova aí. Bom, pessoal, nós vamos trabalhar, na verdade, com um assunto que não é simplesmente currículo, mas teoria do currículo. A teoria do currículo. Vejam o seguinte, ponto de vista da teoria. O que seria isso? Teoria é um desvendar, né, da realidade. Então, a teoria a gente tem aqui, ó, desvenda a realidade. Por isso que a gente fala de teoria. A partir da prática do ensino, a gente vai tentar desvendar aquilo que está na realidade, mas que o nosso aluno ainda não conhece. Aquilo que não se tornou uma verdade ainda para ele, aquilo que não se tornou uma realidade para ele. Já com relação ao currículo, a gente parte do que significa currículo, né? Então, currículo é caminho. Ó, caminho percorrido ou a ser percorrido. E isso quer dizer, gente, percorrido ou a ser ainda percorrido, isso quer dizer que na teoria aqui do currículo a gente vai estudar duas possibilidades. A possibilidade de identificar, de ensinar aquilo que já existe e também de, a partir do currículo, criar, gerar novos conceitos. Então, há essa possibilidade aqui, ó, possibilidade de se gerar novos conceitos. Fica um pouco complicado nós ficarmos teorizando. A verdade é o seguinte, gente, para eu entender o currículo e daqui a pouco começar a trabalhar esses pequenos conceitos aqui, a gente tem que fazer duas perguntas. Olha lá, perguntas, duas perguntas. Primeiro, o que será ensinado? E a segunda é, qual é o indivíduo que eu quero para a sociedade? Ou seja, para cada sociedade eu quero um perfil diferente. Isso quer dizer o quê? Para cada sociedade eu tenho um currículo a ser ensinado e para cada sociedade eu tenho um perfil que seja ideal. Só tem uma forma de nós vermos isso, analisando as teorias do currículo. Então, quando nós falamos de teorias do currículo, nós vamos encontrar três teorias, basicamente. A teoria tradicional, as teorias tradicionais, teorias críticas e teorias pós-críticas. Um detalhe, gente. Até o momento que nós estamos falando da tradicional, nós estamos falando de currículo estruturalista. Quando eu venho para uma nova tendência, já até depois do crítica, no pós-crítica, nós vamos chamar de pós-estruturalismo, tá bom? Então vejam aqui, ó, teorias tradicionais. Teorias tradicionais. As teorias tradicionais, normalmente de natureza liberal, tanto aquelas clássicas do século XVI, século XVII, como depois as teorias que incentivaram o ensino no século XIX e começo do século XX, elas estão preocupadas com esses elementos, ó, ensino, aprendizagem, avaliação, metodologia, o aspecto didático, planejamento e eficiência. Ou seja, é o fazer a educação no sentido de transmitir conteúdo.
Quando eu educo? Quando eu transmito um conteúdo que está lá, numa cartilha, que faz parte do meu currículo. Então, para transmitir esse conteúdo, eu preciso desses elementos integrados aqui, tanto a prática pedagógica, quanto ao currículo. Por exemplo, a questão da didática. Como eu vou ensinar determinado conteúdo? Como eu vou ensinar lá matemática, ciências naturais? Como esse ensino aqui, quem está no centro dele? É o professor ou é o aluno? Na educação tradicional, o professor ele acaba aparecendo mais do que o aluno. As necessidades. As teorias tradicionais estão muito preocupadas em preparar uma mão de obra para o mercado, e a gente tem aquele modelo fordista, né? Aqui, ó, o Fordismo, que é a fabricação de produtos em série, a importância da indústria na vida do indivíduo. Então, esse ensino, aprendizagem, avaliação, metodologia, didática, planejamento, isso tudo é voltado para qual necessidade? Para a necessidade do mercado lá no século XIX. Tudo voltado para a necessidade do mercado, preparar a mão de obra para vir trabalhar aqui nesse sistema industrial, gerar emprego, renda, consumo. O planejamento, tudo muito bem estruturado, eficiência, mas o estudante ele é colocado diante de conteúdos e a tarefa dele é assimilar, aprender, decorar, memorizar esses conteúdos e aplicá-los na prática. Tá? Então, a gente tem aqui uma educação que, basicamente, é exercida a partir da transmissão de conteúdos. Transmissão de conteúdos. É aquela ideia de preparar o indivíduo para a vida adulta. Então, vejo que não há criticidade alguma. Nós simplesmente aceitamos a sociedade como ela é, com as características que ela tem, e preparamos o indivíduo para essa sociedade. E já no começo, nas primeiras décadas do século XX e meados do século XX, até mais ou menos 1970, 70, 80, a gente já vai ter aqui as teorias críticas. Então, agora, o que acontece? Nós temos aqui uma base no marxismo. Base no marxismo. E o marxismo, gente, olha a sociedade capitalista com muita desconfiança e reconhece na sociedade capitalista a luta de classes. Ou seja, todas as instituições que foram criadas, elas tendem a ser dominadas pela elite e tendem a reproduzir a desigualdade. Ou seja, beneficiando a própria elite. Então, base do marxismo. Como, ao ter base no marxismo, nós vamos analisar aqui a disputa pelo poder, as desigualdades sociais, o que a educação agora, essas escolas, essas teorias críticas vão lançar no indivíduo são dúvidas, insatisfações, indignações. Isso tudo com relação à sociedade moderna. Aquela sociedade que se põe ali nas décadas de 30, 40, 50, 60, é uma sociedade que privilegia demais as classes dominantes. Então, essa base marxista é importante. Logo, nós temos aqui elementos integrados tanto à prática escolar quanto ao currículo. Ideologia. Eu tenho, por exemplo, a ideologia do burguês e tenho a ideologia do proletário. O proletário, por exemplo, na posição lá do Paulo Freire. Paulo Freire vê a classe popular como oprimida. Então, esse oprimido, ele precisa se identificar ali como oprimido, ele precisa perceber que ele está sendo oprimido. E, a partir de então, iniciar a sua revolução, a sua emancipação, que só é possível a partir da escola, da educação. Reprodução cultural e social, gente. Quem vai criticar muito esse reprodutivismo social e cultural é a escola de Frankfurt. Vamos escrever aqui, Escola de Frankfurt, que é uma escola que foi criada em 1923 na Alemanha, de natureza marxista. E a escola de Frankfurt não vai simplesmente criticar esse reprodutivismo, assim como vai fazer futuramente o Bourdieu, assim como vai fazer, por exemplo, o Snyder. Tá? Além de criticar, ela também vai criticar a famosa indústria cultural. Ou seja, toda a cultura que era então, que significava até então a expressão da realidade a partir da arte, que é o sentido da cultura, ela vai se tornar agora um objeto a ser vendido e consumido pela massa.
Quanto mais for consumido, melhor para o burguês, que lucra mais a partir da cultura. Então ela perde identidade. Uma grande obra de arte, por exemplo, ao aparecer em todos os lugares e todas as pessoas terem condições, né, a partir do momento que todas as pessoas têm condições de ter aquela réplica, aquele objeto nas suas casas ou usufruir daquele objeto, aquela obra perde o seu valor artístico e ganha um valor comercial. E isso gera, obviamente, que uma alienação no indivíduo e favorece a indústria capitalista, né, o sistema capitalista, o burguês. Então é também uma crítica muito forte que se faz à reprodução cultural e social, também desse ponto de vista da indústria cultural. Poder, gente, capitalismo, ó. A sociedade, o Durkheim, por exemplo, Émile Durkheim, o francês positivista, ele simplesmente descrevia os fatos sociais. Então ele olhava a paisagem e descrevia o que era aquela paisagem que ele via, como as relações sociais ocorriam. Já o Marx não, ele vai colocar o quê? A questão do poder. Ó. Não existe sociedade sem luta pelo poder. Por isso que toda sociedade existe. Capitalista tende a ter a desigualdade social, é a busca pelos interesses. Cada classe busca os seus interesses. E quem tem acesso à propriedade privada consegue mais acumular mais riquezas, né? Então, o poder é o fator essencial da sociedade. Esse currículo agora, essa escola, ela trabalha com essa questão do poder. Ela não trabalha simplesmente o conteúdo pelo conteúdo, mas aquilo que acontece na sociedade, os fatores sociopolíticos são importantes. Nessa, por exemplo, para a teoria tradicional, problema social é problema da sociedade. Para as teorias críticas, problema social é problema da sociedade e da escola também. Tá? Relações de trabalho, emancipação do indivíduo a partir da educação, libertação do indivíduo a partir do conhecimento que ele adquire, a partir do momento que ele conhece a situação em que ele está na sociedade. Vejam então, gente, que as teorias críticas têm uma forte base no marxismo e elas tendem a levar o indivíduo à indignação de olhar essa sociedade capitalista e ver nela a reprodução da desigualdade. Tá bom? E aqui, nas teorias pós-críticas, essas teorias aqui, gente, são muito interessantes porque elas olham agora o indivíduo, o ser humano. Indivíduo, ser humano, os grupos sociais. Aqui a preocupação dela, ó, os grupos sociais. Essa teoria pós-crítica ela está preocupada em efetivar direitos, em fazer com que todos os grupos, por menores que sejam, tenham condições também de alcançar seus direitos, de usufruir de seus direitos. Então, nós temos aqui, por exemplo, a questão da identidade. Ó. Então, a teoria pós-crítica ela vai incluir no currículo a questão da identidade. Quando eu pergunto, por exemplo, qual é o indivíduo que eu quero para a minha sociedade? Se eu for pensar nessa sociedade atual brasileira, essa identidade, ela visa, o currículo ele visa qual identidade? Do indivíduo autônomo, emancipado, tranquilo. Do indivíduo competente, capaz, preparado para o mercado de trabalho, mas principalmente do cidadão que sabe conviver com outros grupos, que sabe, inclusive, tolerar a partir da compreensão. O indivíduo, gente, que tem como característica a alteridade, como capacidade, né, a alteridade, que é de se posicionar, olhar os fatos na visão do outro. Então, se eu vejo, por exemplo, o indivíduo que passa necessidades sociais, eu tenho que ter a sensibilidade e a competência de ver a vida do ponto de vista dele, para saber o que ele, de fato, sofre, como é a vida dele, e não simplesmente julgar, emitir juízos de valor, de forma até preconceituosa, sem conhecer aquela realidade vivida por uma determinada pessoa. Reconhecimento das diferenças, ó. Então isso aqui é fruto de uma sociedade democrática que quer agora preservar a heterogeneidade, preservar o multicultural, né? Um negócio muito importante, gente, né, para os pós-críticos, saber é poder, né? Então nós vivemos a era da informação. E na era da informação, o saber está intimamente ligado ao poder. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o indivíduo tem que ser alfabetizado e instruído. Tem que ser.
Não tem como. Se ele não for alfabetizado e instruído, ele não tem condições de viver a era da informação. Vou melhorar isso aqui, gente. Está meio feio aqui. Então, ó, era da informação. Pronto. Era da informação. A questão cultural. Nós, enquanto seres históricos, o que nós fazemos? Nós desenvolvemos cultura. Nós somos, na verdade, indivíduos que nós nascemos seres meramente biológicos, mas a partir do momento que entramos em contato com a educação, nós adquirimos cultura. E aí sim, vamos nos apropriar daquilo que foi construído ao longo dos anos. E a cultura, ela representa o quê? Valores. Valores que devem ser respeitados. Então, são valores que se ligam ao multiculturalismo. Os mais diversos valores que devem ser respeitados. Cultura, gente, é visto como patrimônio. Então, eu não posso simplesmente transmitir cultura. Eu tenho que realmente respeitar, valorizar, criar condições para que a cultura seja reconhecida, né? Então isso é importante. Gênero, raça, ó, nós vamos falar daqui a pouco de raça, e o que é fundamental para as teorias pós-críticas que entram no nosso currículo, né? O multiculturalismo é um fator fundamental que hoje é muito importante estar presente na escola, o multiculturalismo, tá? Que é o reconhecimento das diversas culturas, a valorização delas e a habilidade de conviver com essas culturas. Então, o multiculturalismo ele é, com certeza, o elemento primordial que deve estar presente hoje no atual padrão educacional que nós queremos, dentro do currículo que nós temos para aplicar. Então, vamos falar um pouquinho disso, desse lado aqui, sobre essa questão continuando sobre currículo, e vamos dar uma ênfase no multiculturalismo. Bem, gente, vejam o seguinte, disso tudo que nós vimos, é óbvio que após passarmos por uma evolução e essas teorias, né, serem desenvolvidas, é óbvio que a gente tem que analisar e aproximar até mesmo, né, nos aproximarmos das teorias pós-críticas, porque elas representam a evolução, né, o sentido aí dessas mudanças que tivemos ao longo do século XX. O que vai acontecer é que o currículo ele passa a ser, então, o ponto de partida para a construção tanto da identidade, como da subjetividade. Olha lá, identidade e subjetividade. Uma coisa muito importante, gente, da subjetividade. O professor, vejam, eu sou professor, eu também tenho uma vida extra-classe, eu também sou eleitor, eu também leio jornal, eu também passo por momentos diversos. É óbvio que, quando eu estiver lecionando lá na sala, eu vou dar a minha opinião. A subjetividade do professor é elemento crucial dentro da sala de aula. Então, a subjetividade, ela representa o quê? A opinião. Tá? Ela representa a opinião. Só que essa opinião só é bem-vinda para a prática, dentro principalmente de sala de aula, se junto com ela também vier a ética e o conhecimento. Então, opiniões sensacionalistas ou críticas abusivas, isso não representa a subjetividade do professor. O que representa a subjetividade legítima é a opinião trabalhada com ética e com conhecimento. Tá bom? O professor, enquanto formador de opinião, ele tem sim que expressar o seu ponto de vista e não simplesmente reproduzir outros dizeres que nos circundam aí todos os dias na mídia, nos jornais e tudo mais. Bem, gente, então o currículo ele tem essa função de criar uma identidade e uma subjetividade, tanto no professor quanto no aluno. Eu dei uma ênfase aqui no professor para explicar que ele também
tem sua subjetividade e que a experiência dele é importante para o aluno. Mas é óbvio que essa subjetividade também tem que ser desenvolvida no aluno. Só que, por outro lado, o currículo ele também expressa relações de poder. Ó. Expressa relações de poder. Então, aquilo que nós estudamos, o conhecimento que nós estudamos, é um conhecimento que diz respeito, muitas vezes, a uma determinada classe social, diz respeito a uma determinada necessidade social, diz respeito a fatores políticos. Então, não tem como, gente. O currículo ele acaba expressando relações de poder também. E se nós unirmos essas duas características, eu consigo encontrar a natureza do currículo. E qual é a natureza do currículo? É uma natureza epistemológica social. Então, o currículo tem natureza epistemológica social. Olha, Vinícius, sinceramente, eu não sei o que é esse negócio que você falou aí, não. Esse negócio de epistemológica aí, o que é isso aí? É muito fácil, gente. Vem de episteme. Episteme significa conhecimento fundamentado, razão, ciência. Então, tudo aquilo que nós ensinamos para os nossos alunos tem uma natureza epistemológica, tá? Tudo aquilo que está no currículo enquanto disciplina. Por exemplo, a matemática. Aquilo que eu ensino de matemática, o conteúdo de matemática que eu ensino para o meu aluno, eu só estou passando para ele porque é um assunto já comprovado, cientificamente comprovado. Então, ele tem natureza epistemológica. Isso quer dizer o quê? Que a função do currículo, o currículo, né, todos aqueles conteúdos que nós trabalhamos nas escolas com os alunos, eles existem e é possível que sejam repassados porque foram cientificamente analisados, tidos como conteúdos verdadeiros e importantes para a vida dos aprendizes, tá bom? Para a vida dos alunos. Por isso que tem uma natureza epistemológica. Só que ele não pode se dissociar das questões políticas da sociedade. Por isso que ele tem uma natureza epistemológica e também social, ou seja, o social refere-se ao aspecto político do currículo. Aspecto político das relações de poder. Então, quando eu estou ensinando, por exemplo, falando sobre o capitalismo para o meu aluno, além de passar, né, todos aqueles conteúdos, os tipos de capitalismo, passar as características, falar, por exemplo, do nascimento, do surgimento do sistema econômico e tal, eu tenho que também falar dos reflexos que ele causa, tanto do reflexo que ele causa da contribuição com a formação das camadas mais ricas, como também com a desigualdade social que ele gera. Tá? Então, não tem como nós trabalharmos teorias pós-críticas sem fazer uma reflexão política também, ou adequar ou relacionar, contextualizar o meu conteúdo com questões políticas. Bem, pessoal, o que nós vamos entrar aqui? Multiculturalismo. Tá? Então, a gente precisa estudar aqui o multiculturalismo. Com certeza, isso aqui vai estar na sua prova. E quando eu falo em multiculturalismo, eu posso já falar para vocês que o multiculturalismo ele trava aí um conflito, né, com a homogeneização cultural. A homogeneização cultural. Bem, multiculturalismo é o ideal, é aquilo que nós queremos para a sociedade. Tá? Então, é o ideal. Sociedade multicultural, e isso leva à democracia, isso leva ao respeito, ao fim das guerras, não é? Ou seja, à paz, ao desenvolvimento, ao progresso. Então, é o ideal que nós queremos, o multiculturalismo, a convivência das culturas, troca de experiências e tudo mais. Já a homogeneização, ela tem uma característica mais econômica, ela está ligada mais à questão econômica, a globalização, está ligada à mídia, capitalismo.
Aqui é algo que nós temos como ideal. Essa homogeneização é o que nós temos como uma tendência. E aí nós podemos presenciar esse conflito, né? Eu, na escola, o que eu estou ensinando para o meu aluno? Eu estou ensinando ele preservar o multicultural, respeitar outras culturas, valorizar, ser, inclusive, curioso, né, com relação às outras culturas. Só que no dia a dia, no momento que ele abre um jornal, no momento que ele assiste a TV, ele abre a internet, o que ele vê é a homogeneização cultural. A vida dos artistas sempre sendo mostrada como o que tem de ideal para o indivíduo, né? O que tem de melhor, onde todos deveriam estar, o que todo mundo quer, é a garota que quer ser atriz, é o rapaz que quer ser jogador de futebol, porque a vida é fácil, ganha dinheiro, tudo é muito belo, é bonito. Então, isso aqui, na verdade, está vendendo marcas, né? Está vendendo marcas, patrocínios, está vendendo slogans, padrões de vida, e isso aliena a sociedade. A verdade é que a homogeneização cultural aliena a sociedade, porque ela, na verdade, não é cultural. Tá? No fundo, essa homogeneização ela não é cultural. Ela é simplesmente uma prática de consumo. Ela é uma prática de venda e de consumo. E nós concebemos como cultural. Quando, na verdade, cultural representa as raízes, as origens da sociedade em si, do indivíduo, as questões étnicas, a cultura que produzimos, a arte, isso é cultura, e não simplesmente os produtos que são oferecidos diariamente, ou os padrões. Bem, pessoal, então está aqui esse conflito, né, entre o ideal e a tendência. Nós, inclusive professores, lidamos com isso, não tem como não lidarmos com isso. Mas, valorizando bastante o multiculturalismo, a gente vai chegar aqui à ideia do multiculturalismo benigno. O maligno seria as diferenças culturais conflitantes, né? Aquelas que realmente conflitam, promovem a guerra e tudo mais. Já quando nós falamos de multiculturalismo benigno, a gente está falando, na verdade, da valorização das diferenças. Tá? Valorizar diferenças. Então, está aqui, ó, multiculturalismo benigno. Valorização das diferenças. Como eu falava para vocês na aula anterior aí, sobre em uma das aulas aí eu falo para vocês sobre a questão, acho que é inclusão, sobre a questão da identidade. Gente, a sociedade, o ser humano, ele nasceu para ser diferente. O ser humano não nasceu para ser um igual ao outro. Ele nasceu para ser diferente. Então, cabe a nós, indivíduos em sociedade, reconhecermos as diferenças como algo natural. As diferenças de credo, de raça, né, entre aspas, já vou falar disso, de etnia, de valores, de aspectos fisiológicos, biológicos, isso é natural da vida humana. Então, a valorização das diferenças é, na verdade, um respeito ao ser humano enquanto ser humano. Por exemplo, não tem como nós falarmos em direitos humanos sem falarmos em diferenças, porque os seres humanos são diferentes uns dos outros. Então, só tem como respeitar os direitos humanos se primeiro eu compreender e respeitar as diferenças entre cada um. Então, o multiculturalismo benigno nos leva a isso, a valorização das diferenças. O Brasil, por exemplo, é um país pluralista, que convive e valoriza, né, a cultura estrangeira. Então, pluralista. Muitos europeus vieram para o Brasil, por exemplo, no final do século XIX, árabes vieram, orientais vieram, japoneses e tudo mais, e o que nós fizemos? Nós nos apropriamos das suas culturas, nós assimilamos as suas culturas. Então a gente reproduz a cultura do estrangeiro na culinária, na agricultura, nas técnicas agrícolas, no modo de se vestir, nas festas, no vocabulário, nas expressões culturais, no trabalho, ou seja, nós realmente assimilamos a cultura alheia, quando poderíamos simplesmente repugná-las.
Comemoramos em 2008, festejamos os 100 anos da imigração japonesa. Isso mostra o quê? A característica pluralista do Brasil. Ou seja, aplicar o multiculturalismo no Brasil, com certeza, gente, é uma tarefa mais fácil do que fazer isso em outros países, como Estados Unidos, como Canadá, como Alemanha, como Inglaterra, como França. Nós já temos esse benefício, né, de ter formado uma sociedade desde sempre multicultural. Mas convivemos com alguns problemas ainda, e aí faz-se necessário o multiculturalismo crítico. Multiculturalismo crítico. O que é o multiculturalismo crítico, gente? É aquele multiculturalismo que invoca o diálogo. Ou seja, sem o diálogo entre as culturas diferentes, entre as etnias diferentes, não é possível nós eliminarmos as desconfianças. Então vejam, ó, o diálogo, vou colocar em preto aqui, ó. Ih, acabou o preto. O diálogo é fundamental para a eliminação das desconfianças entre povos de culturas diferentes. Tá? Então, o diálogo é fundamental para isso. Cabe à escola o quê, gente? A escola, nesse caso, não tem como simplesmente incluir o tema multiculturalismo no currículo. Não basta. Ela tem que trabalhar situações em que o diálogo seja uma realidade, uma prática efetiva. Então, nós temos um grande exemplo no Brasil. Então, aqui no Brasil, nós temos um grande exemplo, que é a questão do negro. O negro que no Brasil ainda, comparado ao branco, tem as piores condições sociais, vive com as piores condições sociais, temos educacionais, renda, trabalho, tudo. E o que vai acontecer? O negro, gente, ele merece uma oportunidade vinda, inclusive, do Estado e da sociedade, que crie mecanismos para que ele aproveite, né, ao aproveitar essas oportunidades, ele consiga o equilíbrio, a equalização social. Né? Então vejam o seguinte, no caso do Brasil, para nós incluirmos o negro numa situação digna, foram criadas as diretrizes. As diretrizes para a cultura afro-brasileira e africana. Então vejam, pelas diretrizes, o que nós temos, gente? Primeira coisa, a obrigatoriedade de se trabalhar a cultura afro-brasileira e africana no currículo brasileiro, seja em língua portuguesa, história, literatura, e outras disciplinas também. Por exemplo, no Paraná é obrigatório em todas as disciplinas. Todas as disciplinas é obrigatório, então. A gente já tem, por exemplo, o primeiro ano de faculdade, tem que ter conteúdos da cultura afro-brasileira e africana e tudo mais. Então, as diretrizes, primeira coisa, elas tornam obrigatório o estudo desses conteúdos ligados à cultura afro-brasileira e africana. Culinária,
a história do negro no Brasil, os momentos de conflito que o negro viveu, a formação de grupos, questão do quilombo, a dança, a cultura, a arte em geral, tudo que envolva o negro, tudo que vem dele e contribui com a formação, com a construção da nossa sociedade e lembra lá da nossa identidade, como eu coloquei lá naquela outra parte. Mas a questão é a seguinte, e aí na prática, o que se faz, né? Então, o objetivo das DCEs, o objetivo dessas diretrizes aqui, específicas, é então eliminar desconfianças. Eliminar desconfianças entre negros e brancos. Ao eliminar as desconfianças entre negros e brancos, a gente acaba, então, promovendo uma união das duas etnias e um entendimento entre ambas. A questão é como fazer isso, porque simplesmente incluir um determinado conteúdo ao currículo pode ajudar, mas pode demorar muito tempo para que essa inclusão e a eliminação dessa desconfiança se efetive. Então, a escola ela vai ter que buscar mais diálogos, né? E ela só vai conseguir buscar mais diálogos a partir de práticas, a partir de ações. Nos Estados Unidos, embora exista ainda o racismo lá, uma das formas que contribuiu muito para acabar com aquele radicalismo, com praticamente o que quase foi nos Estados Unidos um apartheid, foi o esporte. Então, quando brancos e negros se uniam no esporte para competir juntos, eles uniam forças e aí conheciam cada um o caráter, reciprocamente. Então, o branco percebia que o negro tinha tanto caráter quanto ele, e o negro percebia que o branco também tinha tanto caráter quanto ele, que ambos podiam conviver, que ambos lutavam pelos mesmos ideais. Muitas vezes a diferença de classe social entre eles não era tão diferente. O que um sabia, o outro sabia, não havia uma superioridade cultural. Então, isso foi importante, a integração pelo esporte. Então, a escola, ela não basta simplesmente falar, olha gente, seguinte, está chegando o dia 20 de novembro, e é dia da consciência negra, nós vamos fazer uma festa. Não basta. Eu tenho que promover práticas em que as crianças, desde cedo, já convivam entre si, e eu estou dando um exemplo do negro. Na verdade, outras crianças também, de outras etnias, né? Para que elas convivam, trocam ideias e cada uma descubra o valor que tem na outra. Tá? Essa é a ideia. Então, aqui no Brasil, nós temos esse caso prático aqui. Eu preciso ainda, gente, mostrar para vocês que a escola tem que ser muito habilidosa a partir de agora também, porque para valorizar o indivíduo, nós temos que eliminar os preconceitos e tudo mais. Então, é muito importante que lá no currículo esteja muito bem separado, né, o que é etnia e o que é raça. Etnia, gente, são traços culturais e biológicos do indivíduo. Tá? Então, por exemplo, se eu nascer na Ásia, eu vou ter traços culturais e biológicos de um jeito. Se eu nascer na África, eu vou ter traços culturais e biológicos de outro jeito. Então, são diferenças naturais do ser humano, né? Então, são traços, olha lá, representam traços culturais e biológicos típicos de cada região do mundo. Já a raça é um termo pejorativo, que foi criado para subjugar outros povos. Então a gente fala, racinha, viu? O que já subentende? Alguém inferior, que tem menos cultura, que erra mais. Então o termo raça ele é criado justamente para isso, para subjugar, né? Para mostrar que, principalmente o europeu,
está em vantagem cultural, pelo seu pioneirismo, inclusive, em relação ao negro, que não conhece a religião cristã, o negro que não fala, por exemplo, o idioma europeu, não tem os mesmos hábitos, não tem o mesmo desenvolvimento técnico. Então, ele seria subjugado a uma mera raça. Bem, o que acontece aqui é que dois termos estão em conflito: o etnocentrismo e o relativismo cultural. E o que nós temos aqui, gente? O etnocentrismo, então, é a supervalorização da própria etnia e subjugação da etnia alheia. Então, quando eu falo que a minha cultura é melhor, que o meu povo é o mais desenvolvido, que a minha cultura é mais coerente, quando eu padronizo isso e tenho a minha cultura como referência, então eu estou aplicando o etnocentrismo. O etnocentrismo. E, por outro lado, o relativismo cultural, gente, ele compreende as diferenças. Então, ele diz respeito aqui, ó, à compreensão das diferenças. Então, não há que se julgar uma cultura como pior ou melhor. As diferenças simplesmente existem. As culturas são simplesmente diferentes. Então, se um africano, por exemplo, tem o hábito, uma população, de cortar o clitóris da menina de 15 anos por ser uma cultura, um hábito, é uma cultura e um hábito. Não cabe a nós julgar isso. Tá? Se um determinado povo come um animal diferente ou outro, se para uma determinada população a crença religiosa ela é de um jeito ou de outro, isso é simplesmente um hábito cultural diferente. Tá? Não há que ser julgado. Então, nós temos que eliminar o etnocentrismo e temos que valorizar o relativismo cultural, de que não existe cultura melhor ou pior, mas simplesmente culturas diferentes. E, desse ponto de vista da relativização, a escola vai ter que trabalhar muito, gente, contra as ideias, por exemplo, da xenofobia. O que é xenofobia? Aversão a estrangeiro. Então, a escola, trabalhando ali o multiculturalismo no seu currículo, a partir de todas as disciplinas, ela tem que eliminar o sentimento xenófobo, de aversão a estrangeiro, tem que eliminar o sentimento racista, ela tem que eliminar o sentimento etnocêntrico, né? E isso parte muitas vezes do indivíduo. Muitas vezes a criança nasce, cresce, se desenvolve achando que ela é melhor que o índio, por exemplo, achando que ela é melhor que o negro. Então isso tem que ser eliminado na escola. O grande desafio do currículo é isso. Por quê? Porque ao aplicar o multiculturalismo e efetivar a consideração dessa dimensão humana da educação na escola, aí nós temos condições de aumentar os diálogos, inclusive em níveis internacionais, e promovemos a paz, combatemos a guerra, combatemos, por exemplo, as desigualdades sociais, dentre outros problemas que conhecemos e que afetam essa vida contemporânea. Tudo bem? Então, multiculturalismo no currículo, eu acho que vai cair sim na prova de vocês, e isso está ligado a uma tendência pós-crítica e extremamente importante e ligada à democracia. Tá bom? Até a próxima aula, gente.